Vamos começar mais um papo no GestCast? Hoje eu tô aqui com um convidado super estrelado, que é um médico, cirurgião plástico, e eu tenho certeza que esse assunto vai te ajudar muito a caminhar primeiro na sua clínica, no seu consultório, de repente como médico, se posicionar. Doutor Crisanto, tenho certeza que vai ajudar a gente a dar umas dicas aí, como que ele está conseguindo se sair tão bem. Parabéns. Muito obrigado pelo convite, vai ser ótimo bater esse papo. Olha, estava super animada aqui para receber ele aqui, porque vai ser muito legal. E falar de cirurgia plástica, né, gente, quem não gosta, né? Todo mundo quer ficar mais bonito, né? Então, de qualquer forma, a gente já vai amar essa conversa. Ele é um médico formado, cirurgião plástico, né, formado pelo serviço do professor Ronaldo Pontes, especialista, né, pela SBCP, pós-graduado em cosmiatria, laser e procedimentos pelo Albert Einstein, e dentre outras tantas especialidades, que está muito recente tudo que você faz, né? Eu acho que eu te acompanho nas redes sociais e vejo que todos os procedimentos, né, tudo que está acontecendo na cirurgia plástica, você já está trazendo. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é em relação, assim, como a gente leu aqui agora, quando você se formou, né, você fez a sua graduação e, de repente, você procurou o Dr. Ronaldo Pontes para poder você estar se especializando com ele, porque ele já é uma referência em cirurgia plástica. Por que você optou por estar com ele? Como que você conseguiu chegar lá? Como que você organizou isso no início da sua... Porque foi logo no início que você decidiu esse caminho, assim, de repente estar junto dele, né? Perfeito. Vamos lá, assim, ser cirurgião plástico sempre foi um sonho para mim. Então, eu entrei para medicina já querendo praticamente cirurgia plástica. Então, quando eu entrei, eu defini, vou ser cirurgião. Né? E já gostava da cirurgia plástica, mas a gente sabe que a cirurgia é muito grande, que a gente ia vivenciar para tentar entender o caminho, né, que a gente ia seguir. E dentro da minha especialização de cirurgia geral, eu pude conviver muito, por exemplo, com cirurgia oncológica, com cirurgia geral de maneira geral, mas muito com cirurgia oncológica. Porque foi onde você fez a sua especialização de cirurgia, né? De cirurgia geral. E antes de ser cirurgião plástico, tem que fazer uma especialização de cirurgia geral, né? Exatamente. E aí acompanhava alguns staffs, alguns eram cirurgiões oncológicos e faziam belas e grandes cirurgias oncológicas e a gente participava disso, muito empolgado com o fato de estar realizando aquelas cirurgias complexas. Porém, no dia a dia, né, na visita do paciente, no dia a dia do paciente oncológico, eu fui vendo que não era muito o meu perfil. Eu não sei, eu acho que cada médico tem um perfil para caminhar em uma área. E eu me afeto muito com as coisas. Então é uma área que realmente é mais complicada para quem se afeta muito com... Agora eu já logo pensei assim, como você já logo imaginou que você queria ser cirurgião plástico, eu já fiquei imaginando, imagina você ali naquela cirurgia oncológica, tirando às vezes a mama, ou tendo que fazer uma cirurgia muito grande, você já logo ficava pensando, como que a gente poderia melhorar isso? Como que a gente poderia fazer uma cicatriz melhor? Como que vai ser a reconstrução dessa mama aí, né? Porque querendo ou não, você entra muito no depois, talvez, de alguns pacientes oncológicos, de repente, para fazer, né... esse reparo, né? Porque a autoestima é muito ligada a isso, né? Então o paciente oncológico também, ele já sai dali tão debilitado. E aí, de repente, depois que tudo isso passa, ele quer ficar, a mulher, né? Ela quer ficar bonita de novo, com certeza. Né? Esse resgate tem tudo a ver, né? A oncoplástica não é uma área que eu atuo muito hoje em dia, mas... porque é uma especialidade, né? Na verdade, tem profissionais que trabalham mais com a reparadora, né? Hoje em dia eu estou mais voltado para a estética. Né? Mas na época da residência eu gostava muito da cirurgia, mas não gostava tanto do dia a dia. Então eu desde pequeno convivi
também com cirurgiões plásticos, amigos da minha família, e ouvia e via como que era o estilo de vida dessas... A rotina, e de certa forma me identificava, né? E através de um amigo do meu pai, que é cirurgião plástico, né? Sempre me aconselhou muito, ele conseguiu para mim, na época, né, porque quando a gente está na residência, a gente está buscando saber os serviços que a gente quer ainda adentrar para se especializar cada vez mais. E dentro da plástica, né, eu procurei saber o que seria, o que teria de melhor, de mais conteúdo, de mais oportunidade de colocar a mão na prática e conseguir ter uma boa formação. E aí a gente chega a poucos serviços, pelo menos no Rio de Janeiro, que são referências na área de estética, nessa cirurgia plástica mais voltada para a estética, que é o que você queria. Que eu queria desde o princípio, né? Então foi nesse sentido que eu conheci o Dr. Ronaldo Pontes e o serviço do professor Ronaldo Pontes, né, com a filha dele, a doutora Gisela, que era chefe do serviço, e tantos outros staffs de excelente qualidade. E fiz um estágio lá, através desse colega, cirurgião plástico, um amigo, né, que pediu a doutora Gisela, na época coordenadora, e foi liberado um estágio para mim de uma semana. Foi aonde eu conheci o dia a dia, de fato, da cirurgia plástica, do cirurgião plástico. Acompanhei consultas, né? Acompanhei cirurgias, e aí me identifiquei muito. E nesse momento, né, foi até um momento delicado, vamos dizer assim, da minha vida, que meu pai teve câncer nessa época, e ao mesmo tempo eu não desisti. Eu foquei e falei, vou estudar. Cirurgia plástica é concorrido, principalmente em serviços renomados. Então foquei, deu tudo certo, meu pai melhorou, conseguimos fazer a cirurgia dele, ele evoluiu bem, eu consegui passar na prova, e aí foi uma virada de chave, né? É onde eu estava realmente num lugar onde tinham excelentes cirurgiões e aprendendo tudo aquilo que tinha de melhor naquele momento, né? E é como você falou, eu busquei logo ir para um local em que eu já via uma excelência. Então, a busca pela excelência, ela tem desde o princípio realmente da minha carreira de cirurgia plástica. E aí as coisas foram evoluindo e a medicina foi mudando, né? E as coisas foram indo para um caminho de mais tecnologia, mais coisas mais atualizadas, que a cirurgia plástica evoluiu muito nos últimos anos. E a gente conseguiu embarcar nesse meio. Nessa época, né? Então talvez meio que instintivamente você buscou esse ambiente para você estar. E assim, se você pudesse dar um conselho assim para alguém que está começando agora, alguém que está finalizando uma graduação, né, e que está precisando de repente se especializar, de entrar em algum serviço, o quanto foi importante para você já se colocar em um local onde já era uma referência? Porque eu costumo assim entender que às vezes, por mais que seja difícil, o ambiente é que vai fazer total diferença na nossa trajetória. Porque quando a gente vê, a gente não consegue desver. Então, depois que você viu aquilo funcionando com aquela perfeição, onde os resultados eram maravilhosos, você não tem como desver. Você não, independente de onde você esteja, saiu dali, você vai para o interior, você vai querer sempre levar aquilo ali de excelência, né? Então, a sensação de que escolher um ambiente certo faz muita diferença no decorrer da trajetória, né, desse profissional, né? Com certeza, né? A gente vivenciando o que a gente depois como profissional vê que realmente eram resultados muito acima da média do que você via em congressos e outras coisas da especialidade. Então, deixa você cada vez mais animado e normalizando o que é muito bom. Então, o que é mais ou menos, para você já passa a ficar muito ruim. Exatamente. Então, você já tem um nível de crítica, né? Exatamente. Em relação a esse network que você fez lá, né? Então, ou seja, você conheceu e conviveu com muitos profissionais muito bons.
Como é que você hoje ainda lida com isso em relação, por exemplo, mesmo você estando um pouco mais afastado, você consegue ainda manter esse network? Você acha que isso foi devido ao o ambiente que você se colocou lá, ou se de repente uma pessoa não tivesse colocado, mesmo indo a congresso, ela conseguiria? Hoje, o que hoje isso reflete, além dessa querer estar sempre nessa técnica, mas em relação a esse contato sempre com esses profissionais de excelência, assim, você acha que isso foi construído lá? Lá é um ambiente que gerou, né, uma possibilidade da gente entrar num meio de ótimos profissionais e conviver muito e também criar amizade. Então, mesmo estando afastado, eu ainda tenho muitos amigos que foram meus professores e que eu tenho total liberdade de trocar uma ideia, ver o que ele está achando disso, daquilo outro. A cirurgia evolui muito e muito rápido. Vou dar o exemplo, por exemplo, da rinoplastia. Rinoplastia de 5 anos para cá já é totalmente diferente. Então, quando eu me formei e saí do próprio serviço, ninguém falava em lipo HD, em lipo de definição, em contorno corporal. Então, isso foram coisas que a gente veio adquirindo depois dessa formação, mas a gente já tinha esse network e já conversava com pessoas que estavam iniciando isso no país, né? Então, isso de certa forma traz a gente junto, puxa a gente junto. Quando a gente está junto dos precursores, né, e conhece, você acaba não ficando para trás e já, como você falou, vem aderindo, agregando, trazendo o que tem de mais novo para a nossa prática. Porque essa porta que você abriu lá atrás, quando você ainda era um menino, na situação de acabou de se formar ou buscou essa especialidade, nem talvez assim, lógico que você já entendeu que você queria estar nesse ambiente, mas só depois dessa construção que a gente olha para trás, viu como é que foi decisiva essa sua decisão lá atrás de se colocar, porque hoje, por exemplo, surgiu uma novidade, imagino. Posso ir aí acompanhar a cirurgia sua? Posso dar uma olhada como é que você está fazendo? Acabei de fazer um curso, posso te acompanhar? Eu acho que essas portas, não sei, né, mas ficam abertas de repente, que não são abertas para qualquer pessoa. Então hoje, uma pessoa que nunca passou por ali, de repente, a coisa está acontecendo ali, será que eu posso voltar? Não te conheço. Exatamente. Né? Então, ou seja, fica uma porta aberta para sempre você poder estar acompanhando alguma coisa, porque ficou uma relação ali de amizade, né, que foi construída, né? Com certeza, até os próprios colegas de residência, que eram R+, mas estavam fazendo ali a residência, ou R-, hoje a gente vê que estão despontando nas suas regiões do país. E a gente tem sim esse intercâmbio. Não só tem a possibilidade de ir ver algum colega operando, e inclusive estou organizando para ir ver um colega operando para a gente trocar ideia, também recebo colegas aqui. Então já recebi diversas vezes cirurgiões, até mesmo de fora do estado, para ver a gente fazendo a cirurgia e trocar experiências. Então, quando você está nesse network, nesse meio do pessoal que quer inovação, você acaba crescendo junto, né? E não quer ficar para trás, né, Crisão? Tipo assim, a sensação de que quando você tá vendo seus colegas de turma, ou tá todo mundo indo lá, por que eu não tô lá também, né? Sim, exatamente. Gera aquele incômodo. Por isso que a gente tá nesse ambiente já de pessoas, eu acho que assim, a gente sempre se colocar naquele ambiente à frente da onde a gente tá. Porque a gente vai estar sempre se esforçando, porque senão a gente acomoda, né? Porque senão a gente olha em volta da gente e fala assim, opa, sou o melhor daqui, né? Posso ficar quieto. Aí, de repente, quando a gente entende que aonde a gente tá ótimo, mas que tem gente fazendo coisas muito à frente do que a gente tá, a gente tá sempre buscando tá lá onde essas pessoas estão. Exatamente. Porque senão a gente não tem esse estímulo de caminhar, né? Eu penso assim, eu nem olho pro lado para saber assim, eu não quero acreditar que os colegas daqui, cirurgiões plásticos, são meus concorrentes. Eu acredito que tem espaço para todo mundo, cada um vai ter o seu perfil de paciente. Cada um vai ter aquele paciente que, ele, vamos dizer assim, ele... mais conservador, ou eu acho que é muito... Às vezes são dois profissionais ótimos,
esse tem um jeito assim, o outro tem um jeito assim, mas o paciente vai se identificar mais com o jeito do outro. Exato. Então, às vezes não é nem a diferença técnica, mas é como você aborda, como que você leva esse pós-operatório. E o que é a estética para você? Por exemplo, né, eu acho que isso o paciente olha muito. Então a gente vai dar um exemplo totalmente diferente, por exemplo, o arquiteto. Então, às vezes, a gente tem os arquitetos maravilhosos, mas o senso de estética dele é muito mais a ver com o meu. Mas não quer dizer que, assim, olha, eu amo casa branca, então eu vou procurar aquele, porque aquele faz um monte de casa branca. Exatamente. Ah, eu amo casa colorida. Aí você vai lá naquele de casa branca, forçar ele a botar a casa toda colorida, gente, ele acha ridículo. Então como é que ele vai conseguir botar sua casa colorida? Exatamente. Então eu acho que na cirurgia plástica é muito isso. Então, de repente, você vai ter pessoas com você que tenham o seu perfil mais ou menos o que você acha belo, né? Então é difícil você também, alguém te pediu uma coisa para fazer, e você, eu vim aqui porque eu quero tal coisa, mas você aquilo não é o que você acha, o seu senso de estética não é o senso de estética daquela paciente, não vai ter identidade. E aí não quer dizer, aí é exatamente isso, ela vai procurar alguém que já tem um pouco mais de identidade com o que é belo para ela, né? Porque é muito ruim. Então, assim, em relação a isso, né? Como que você lida com isso? Chega um paciente para você e pega e fala assim, olha, eu queria tal coisa. E para você aquilo é assim... Gente, isso não é um senso de estética, e você vai entendendo. Ela tá querendo isso hoje, mas eu tô olhando lá na frente, talvez isso não tenha a ver. Ou ela tá achando que se ela botar isso, às vezes ela vai ter uma imagem de repente um pouco mais vulgar, e não é isso que ela quer, não é o trabalho dela, ela vai se sentir depois. Às vezes é uma coisa de momento da vida da pessoa, às vezes a pessoa tá passando por uma fase da vida que ela quer, mas gente, é uma coisa definitiva. E aí como é que você traz essa conversa para poder botar a pessoa no centro? Como é que isso dá certo? Muito comum. Então a gente recebe, né, pacientes no consultório, às vezes, com ideias que você não concorda e que você acha que não vai ficar legal para ela. A base de tudo é a conversa, né? E eu, como especialista, eu me coloco numa situação em que eu não estou ali para te vender uma cirurgia. Eu estou ali para te entregar um resultado. É um resultado que vai ficar bom para você, vai ficar bom para mim, vai ficar bom para a grande maioria das pessoas que vão ver aquilo, né? É claro que ninguém agrada todo mundo em tudo, mas se você, às vezes, consegue conversar bem, a grande maioria das vezes, o paciente entende, ele acaba entendendo que... Não você forçando ele a fazer uma situação, mas ele mesmo se conscientiza que aquilo ali que você falou faz total sentido e que realmente não é por aí que ele deve caminhar. Então, geralmente, o paciente que não entende, ele vai procurar um outro colega que de repente entenda. Exatamente. E que não existe certo ou errado. Claro. Existe perfil de pessoas, exatamente, né? Então, às vezes, o que é certo para você não é para mim, tá tudo bem. Não quer dizer que tá errado, né? Então, só que realmente eu não me sinto à vontade de fazer. Nem vai ficar bom. Porque imagina você querer fazer uma coisa que você não concorda. Não vai ficar bom, né? Porque a pessoa não faz assim com prazer, né? Eu costumo falar isso na consulta. Eu não tô ali para vender números de cirurgia, porque tem paciente que entra e na queixa principal não dá nem na linha de tanta coisa que quer fazer junto, entendeu? E aí a gente, olha, isso não vai ficar bom, você tem que pegar esse caminho, fazer isso aqui primeiro, isso aqui depois, pra gente ir evoluindo no seu resultado. Tem coisa que você fizer junto, vai ficar ruim. E aí a grande maioria dos pacientes entendem, mas tem gente que não entende. Aí vai procurar alguém que já tem o perfil de fazer aquilo junto. E aí isso é natural. Mas aí a gente também vê que algumas coisas não dão certo. Esses pacientes acabam retornando depois, né? E a gente nunca vai receber daquela forma. Viu? Não avisei? De maneira nenhuma. A gente, não, senta aqui, vamos conversar. Vamos ver o que pode ser feito agora. Exatamente. Depois da doideira, vamos tentar ajeitar. Então, por mais que a gente conscientize, né, todo mundo, às vezes não é nem na área da cirurgia plástica. A grande maioria dos profissionais que aqui estão são bons profissionais. Então, a gente vê muita coisa
voltado também pela invasão da área, por outros profissionais que não têm habilitação para isso, que vem fazendo coisas, às vezes, que acabam dificultando de fato, sequelando o paciente, impossibilitando um bom resultado futuro. Pegando um pouco esse gancho, em relação a exatamente isso, a gente entende, né, que por causa do marketing digital hoje ser muito, né, e eu acho que vocês acabam lidando muito com a estima das pessoas, né? Então, de repente, quando tem um marketing voltado um pouco para esse pensamento de que vamos colocar determinadas coisas aqui para ser um chamariz para determinados pacientes, né? E às vezes esses pacientes acabam chegando nessas pessoas através desse encantamento pelo belo, né? A qualquer custo, né? E eu vejo que você se posiciona muito bem nas redes sociais. A rede social hoje é uma realidade para o mundo, né? Então, tem algumas pessoas que ainda relutam um pouco, né? Principalmente nós da área de saúde, a gente ainda tem muito preconceito em relação às redes sociais. Exatamente por ter profissionais que usam mal, a gente acaba botando todo mundo no uma mesma bolha, que não é verdade. Então não adianta chegar, por exemplo, falar assim, todo mundo que tá quem tá na rede social, eu acho super engraçado. Quando a gente fala assim, mas tem que ir para as redes sociais, mas é o quê? Para fazer dancinha? Como se a rede social se resumisse a fazer dancinha. Exatamente. Né? E assim, a rede social, ela é uma oportunidade, uma vitrine para você, na verdade, tá mostrando o seu trabalho. Exatamente. Hoje as pessoas já não veem mais televisão. Hoje as pessoas não olham mais jornal. Elas olham as redes sociais. Deu aqueles 5 minutinhos que a pessoa tem para não fazer nada, já pegou o celular. Exatamente. Então é uma forma de divulgação, talvez quase que hoje em dia exclusiva, é o mundo digital. Perfeito. Né? Porque é onde está a atenção das pessoas e é onde as pessoas precisam de estar. Em relação a isso, qual é o seu posicionamento? Como que você acha assim em relação a assim? Porque eu também sei, né, de outras conversas que a gente tem aqui do JazzCast, de que o seu conselho é um conselho muito rígido e que está muito desatualizado em relação ao que está acontecendo no mundo hoje. Exatamente. Né? Então é lógico que existe, como a gente conversou, pessoas que vão fazer coisas ruins e existe em qualquer lugar. Então, de repente, vão colocar coisas que não são verdade e, enfim, mas você privar todos os profissionais de fazerem um trabalho nas redes sociais por causa de uns que não fazem direito. Enfim, como que é a sua posição em relação a isso? Como que você consegue mostrar o seu trabalho nas redes sociais, mesmo com tanta dificuldade que o seu conselho te impõe, assim? Perfeita pergunta. Bom, primeiramente concordo com você. Hoje, a rede social é a maior vitrine. Não tem como a gente ir de encontro a isso e não aceitar isso. Quem não aceita isso acaba, de fato, não se posicionando, né, da maneira correta, né? Porque se você for olhar hoje, mais do que vamos ver, TV, jornal, mais do que isso, o que mais dá resultado para a divulgação, que antigamente sempre foi a plástica, o boca a boca, mas hoje é o boca a boca virtual, vamos dizer assim. É aquela pessoa que entra na sua página e deixa lá um monte de marcação para as pessoas verem aquilo que você está fazendo, né? É claro que a gente tem que se posicionar com muito cuidado, visto essa questão do conselho, né? Então, o Conselho de Medicina, ele está realmente um pouco atrasado em relação a outros, né? E não entendeu ainda, né? Mas isso já tem uma movimentação grande para que isso seja mudado, mas ainda tem muito pé atrás, vamos dizer assim, dos mais experientes. Como outros conselhos podem botar, por exemplo, antes e depois, a gente não pode colocar. E o foco do conselho é dizer que isso pode acarretar, por exemplo, um problema judicial, que o cirurgião plástico, ele prometendo ali, mostrando um antes e depois, é como se ele estivesse prometendo aquele tipo de resultado. Eu já penso o contrário, porque se você está ali
podendo mostrar o antes e depois, você está mostrando exatamente o que você é capaz de fazer com aquele tipo de paciente, o ganho que você vai ganhar com ele, com outro tipo de paciente, o ganho que você vai ter com ele. Então isso também vai mostrar às pessoas que não é tudo o mesmo resultado, né? Vai depender de cada um para você ter um tipo de resultado. E sabe o que eu acho, Crisanta? Eu acho que é mais ou menos no sentido assim. Eu acho que eu entendo que o conselho nesse posicionamento de pensar assim, porque as pessoas, né, elas acabam maquiando um pouco, mas gente, as pessoas não são bobas mais. Então, Sim. o que dava certo antes desse maquiar, hoje, a pessoa, por exemplo, esses dias eu tava vendo um antes e um depois de uma nutricionista. Fica tão ridículo quando tenta maquiar, ela botava uma pessoa de biquíni, aí bota aquela pessoa com aqueles cabelos horroroso, a branca, né, aquele filtro branco, luz totalmente diferente, horrível, aí mostra aquele monte de... Aí depois bota uma pessoa, ela botou uma pessoa toda vestida de preto, vestida toda de preto, com cabelo lindo, toda assim, já com uma luz mais de bronzeada. Sim. Tipo, eu fiquei, gente, aí vai contra o profissional. Sim. Porque não é muito... Gente, as pessoas hoje, elas não são mais aquelas pessoas tão inocentes do antigamente. Então, até isso já tá blindado. Então, já é um corte natural desse antes e depois mal feito. Exatamente. Porque se você fica tentando maquiar e a pessoa percebe, o que ela vai tentar ver? Olha só, ele tá maquiando porque ele não consegue um bom resultado. Eu não vou nele. Então, já joga contra o profissional. Então, eu acho que isso já é um corte para de repente fazer esses antes e depois tão fake. Aí bota a pessoa lá com uma luz e depois bota a pessoa do lado com a luz. Eu falei, gente, para, né? Quem é o bobo que vai acreditar? Falando, por exemplo, antes e depois, por exemplo, nariz. Se você for fazer um antes e depois de nariz com uma luz diferente, já é totalmente diferente. Pega de baixo, aí já pega o nariz enorme. Só fazer a maquiagem, Júlia. A maquiagem, botar a sombra no dorso, já definir as linhas, já parece que operou o paciente. Né? Então, esse antes e depois, você tem que ter muito cuidado na padronização das fotos, né? Tem que ter a mesma iluminação, a mesma posição, o mesmo tamanho entre as duas. E as pessoas, mesmo que as pessoas tentem, a cada dia as pessoas já não aceitam mais esse antes e depois manipulado. Não é real. Então as pessoas estão buscando esse real. Né? Nós, médicos, ainda somos um pouco pé atrás com essa questão do antes e depois, enquanto o conselho não evolui. Liberar. Então eu não, de fato, eu não posto antes e depois, né? Até gostaria, porque quando a gente consegue ver o resultado, o paciente posta, o paciente marca a gente, até nisso a gente fica receoso de repostar, porque o próprio conselho fala que a gente não pode identificar o paciente. Mas o próprio paciente já te identificou, já te marcou. Qual é a lógica disso, né? Então, a gente vê os mesmos que ditam as regras também numa situação no consultório dele, tirando foto com o paciente dele, e lá tá numa outra situação do conselho, né? Querendo... Mas eu acho que isso está caminhando, né? Você viu que os outros conselhos liberaram muitas coisas, então a própria briga entre as especialidades e conselhos acaba evoluindo isso aí. A passos muito lentos, mas isso eu acredito que vai evoluir. Né? Mas a gente tenta se posicionar mostrando verdade, mostrando aquilo que realmente a gente faz para não ter dúvida. E quando esse paciente vai no consultório, aí sim ele consegue ver melhor o trabalho, um antes e depois, e ter a noção daquilo que a gente está fazendo. Porque muitas vezes o paciente olha aquele resultado... E não vai ser o dele. E ele acha que, olha, a paciente já estava até muito bem, ele só fez pouca coisa, ela já está top. Mas não, às vezes não. Às vezes você veio de um caminho muito distante com aquela paciente e você não pode mostrar isso. Mas acaba que depois, né, como eu falei, na plástica, boca a boca sempre foi o mais importante. E hoje tem um boca a boca pessoal e o virtual. Lógico. E na rede social esse boca a boca acaba alavancando e puxando Pegando a gente pra esse assunto, assim, queria saber de você, assim, não sei se você pode contar, né? Mas uma coisa muito curiosa que foi pedido para você no consultório, tipo, gente...
tipo, assustadora, assim, alguma coisa que foram lá solicitar você, que você achou assim, a coisa mais engraçada, ou mais diferente, assim, falei, gente, como que uma pessoa chega solicitando isso? Às vezes a gente escuta algumas coisas, né, e a gente tem que orientar, falar que não é por aí. A própria, já tive paciente que foi para ver se conseguia retirar uma costela para ficar com a cintura mais fina, por exemplo, né? Que é uma coisa que não tem sentido a gente fazer. Entendi. Então, são esses tipos de coisas. Acontecem, por exemplo, hoje, vou falar um exemplo, uma coisa que vem falando muito, e a rede social ela pode também ser muito perversa em outro sentido, né? Quando a gente fala, por exemplo, de doença do silicone, explante de mama, então isso acaba por afetar muita gente que não está, vamos dizer assim, muito segura, já tem algum outro problema. Se a gente for ver, por exemplo, doença do silicone, a própria síndrome EJA, que a porcentagem não justifica talvez o medo. Não existe ainda nenhum estudo que comprove que aquilo ali é de fato isso, sabe? Criou-se, né? Você vê em congresso de cirurgia plástica, foi no simpósio internacional, teve uma aula sobre isso, a doença da rede social. Ligando a doença do silicone ao que alguns segmentos falavam sobre. E sempre vai haver um interesse de alguma forma. Lógico. Então até hoje a gente brinca, hoje tem médicos especialistas em explante, só faz isso. Então capta aquele público que de certa forma ou foi mal influenciado, estava inseguro, acabou lendo coisas de uma só visão e não buscou um profissional que pudesse também falar do outro lado e acaba sendo influenciado. Por isso que não vai resolver o problema do paciente. São queixas muito vagas que todo paciente tem alguma vez na vida e se ele for querer botar na cabeça dele que é o silicone... Tudo vai ser. Às vezes silicone, gente, não tem só em silicone, tem no shampoo, tem em outro lugar, então isso pode dar reação. E aí você falando isso, a gente vê como que um profissional de saúde ter voz na rede social é muito importante. Sim. Porque o que acontece? Às vezes a gente vê alguns profissionais falando uma coisa, se você não tem voz, até para você falar o seu posicionamento perante isso, na verdade, a sua especialidade fica, ou o que você faz atrapalha, porque você não tem um lugar que é seu ali dentro para você de repente poder dizer. Se a gente deixar só quem não está fazendo o melhor se posicionar, acaba que a informação vai ser sempre essa. Exatamente. Quer dizer que um bom profissional ele não vai estar na rede social para passar uma boa informação, porque os bons profissionais eles acham que não. Teoricamente, ele acha que não, esse negócio é só para... Então, ou seja, a informação só vai ser dita por essas pessoas, né? Exatamente. Então, por isso que é tão importante a gente estar realmente nas redes sociais. Até eu, por exemplo, penso assim, por que não poder ajudar uma outra pessoa? Por que não poder tirar dúvida de outra pessoa? Sim. Porque eu acho que a gente sempre é ajudado. Por que não ajudar também? Por que não dar uma dica? E também não tem nada a ver somente com retorno financeiro, não. Às vezes a gente pode falar determinadas coisas que vai ajudar tanta gente que não tem aquela informação, que nunca vai poder chegar até você. Então, assim, como que isso é valioso, precioso, a gente poder dizer para alguém que não faça isso. Não quer dizer que ela vai ser sua paciente, Sim. mas é só pelo assim, você teve acesso à informação, por que não ajudar outras pessoas que não têm, sabe? Perfeito. Hoje, por mais que a gente tenha um movimento grande, graças a Deus, de perguntas na internet, a gente toma bronca da esposa, que às vezes chega em casa tarde, brinca um pouquinho com o filho e já vai responder dúvidas de pessoas que às vezes não são nem meus pacientes. Isso para quê? Para você estar presente passando uma boa informação. E muitas vezes é para dar esses alertas. Doutor, o senhor faz hidrolipo? Isso me mata, entendeu? Aí eu já tenho que explicar para o paciente, já vai textão explicando o que é uma hidrolipo. Doutor, o senhor faz explante? Aí eu vou questionar, mas por que o explante? Está acontecendo? O que está acontecendo? E mostrar ao paciente, como já foram algumas no meu consultório, e a gente chegou à conclusão que não era o silicone, disso, né? Que não precisava fazer isso. Que muitas vezes ela ia tomar uma decisão influenciada, ia ter um resultado péssimo, ia fazer uma cirurgia às vezes masculinizadora para uma situação que não tinha necessidade, nada a ver, né? exatamente. Não era necessário.
Então é uma coisa que a gente está ali também presente para tentar ajudar a população, né? Não é querer todo mundo vire paciente. E trocas profissionais também são importantes, né? A gente vê bons profissionais e a gente se espelha em bons profissionais. É tudo aquilo da gente ter a crítica de quem está fazendo a marketagem baixa e quem está fazendo o conteúdo legal. Então é isso que a gente tem que buscar, porque vai ter de tudo sempre, em qualquer área, em qualquer ramo, sempre vão ter pessoas boas, comprometidas, sempre vão ter pessoas que não são tão comprometidas assim, gente, que pensam mais no dinheiro, na recompensa. A né? rede social não se afasta de nada da vida, exatamente. né? Ponto final. As pessoas têm um glamour em relação a, de repente, gente... As pessoas são como elas são, na rede social, fora. A gente vê profissionais bons, ruins em tudo quanto é lugar. No presente, lá. E aí, bota as pessoas naquela caixa como se, enfim. É por isso que é aquilo que você falou no início. Se a gente só deixar a rede social para quem, vamos dizer assim, não quer respeitar o conselho e está falando, às vezes, besteira, a gente vai perder de dar uma boa opinião e rebater isso, né? Então, ter voz, né? Exatamente. Eu creio que isso vai evoluir sim, que vai ficar todo mundo muito mais presente, como já evoluiu. Você vê que sem dúvida. A grande maioria está muito presente hoje. Mudando um pouquinho de assunto, Crisanto, eu sei que você, né, acabou de inaugurar uma clínica que é multidisciplinar, né, a Sintro. E você se considera, assim, um gestor? Porque escutar você falando de cirurgia plástica, a gente já vê a sua paixão, como você ama ser médico e ser um cirurgião plástico, né? E aí, de repente, agora você tá à frente, não só do seu consultório, porque uma coisa é ir lá fazer a sua consulta, ir lá fazer a sua cirurgia. Agora, você junto com a sua esposa, né, estão à frente de uma clínica que é multidisciplinar, onde vão ter outros profissionais que vão passar ali, são outras salas, né? Já viram uma administração de uma empresa. Exatamente. E aí, você se considera um gestor? Então, essa pergunta é difícil, né? Eu acho que eu estou em uma construção de ser um gestor, né? Eu me considero hoje um líder para minha equipe, isso eu me considero. Então, eu tenho as minhas visões, eu tenho as minhas metas, a nossa empresa tem a nossa missão, os funcionários que lá estão de acordo com a nossa missão e trabalhando nesse sentido, e a gente está nessa fase de construir e melhorar os processos da clínica, né? Para de fato daqui a pouco fazer uma boa inauguração com tudo já 100%. Mas já estamos funcionando, né? Já estamos evoluindo semana a semana, contratando, treinando, para chegar num momento, né, que a gente tenha mais tranquilidade para ir sim falar, não, hoje eu sou um gestor e eu me considero um bom gestor. Mas eu busquei, né, estar com profissionais perto que pudessem me dar uma assistência do que eu não tenho muito conhecimento. Então é assim que a gente está iniciando, né? E é exatamente isso, né? Então, ninguém nasce gestor. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, gente, mas a pessoa, ela nasce líder? Ela nasce gestor? Não, tudo é construído. E às vezes, né, eu vejo muitos profissionais aqui das nossas unidades que às vezes eles buscam ser gestores, mas eles não se encaixam ali porque não é o perfil. E também tá tudo bem, porque existe, como você falou, profissionais que podem estar em cada área, né, daquela empresa, né, onde você talvez em algum momento não tenha que deixar de ser o médico que você é, né, para só simplesmente estar se dedicando a essa carreira de gestão são muitas partes que a gente precisa de pensar. Mas eu vi uma coisa que é super interessante, né? Porque você trabalha com público premium e a sua clínica tá linda, parabéns. Eu vi que você tem um serviço lá muito focado nessa jornada do cliente, do paciente ali dentro da clínica, como que ele vai chegar, como que ele vai ser tratado, como que isso tudo vai acontecer. E eu vi um serviço que super me encantou e que pode ser uma dica, né? De repente ele explicando a gente como que é feito, de repente você pode estar implantando aí no seu consultório, na sua clínica, ou até no seu jeito de atender o seu paciente, que eu vi que você tem uma concierge, né, dentro da clínica. Como que é isso? Como que você pensa nessa jornada desse paciente andando ali dentro para oferecer esse serviço premium assim?
Perfeito. Conta pra gente. Então, nada se cria, né? Tudo você modela, tudo você vê. E como a gente estava conversando no início, né? Graças a Deus a formação me deu a oportunidade de estar próximo de pessoas visionárias, de pessoas que implementam coisas diferentes, né? Então, nada mais é do que uma visão que a gente, fazendo network com bons profissionais, conseguiu pegar um pouquinho do melhor de cada um para a gente estar aderindo também com a cultura da nossa cidade, né? Que é importante isso também. Lógico. Para a gente estar tentando fazer um atendimento diferenciado. Então, esse serviço de concierge nada mais é do que uma recepção quase que individual de cada paciente. A busca por uma recepção que não tem a cara de recepção, uma recepção que tem a cara de uma sala de estar, você poder oferecer produtos de boa qualidade, um paciente que vai, por exemplo, à consulta de nutrologia, que vai fazer uma bioimpedância, ele tem que chegar num jejum para fazer aquele exame de maneira correta, então logo depois já é oferecido um whey protein ou uma proteína daquelas de caixinha e juntamente com parceiros que vão fazer, por exemplo, um bolo fit, um salgadinho fit, ter aquele cafezinho gostoso, né? Aquela maquininha que todo mundo gosta. Então, ter até mesmo para o marido da paciente que está indo fechar uma cirurgia, quer tomar ali no momento de comemorar que fechou um bom negócio, quer fazer um brinde, quer tomar um champanhe, quer tomar um vinho, isso tudo a gente pode oferecer, né? É claro que vai ter paciente que não vai estar na condição de tomar isso, mas pode ter um acompanhante que está ali e que tem esse desejo, e o objetivo é de fato encantar cada pessoa que adentra na clínica, para não ter aquele peso de chegou, tá aquela recepção cheia de cadeirinha, todo mundo coladinho do lado do outro, é senha, é espera, não sei quem, sala tal, não sei quem, sala tal. Você falou em relação à sala, assim, isso acontece muito em relação, assim, nessa jornada do paciente, quando ele chega num lugar e ele olha alguma coisa que tem a ver com ele, que ele se identifica, ele acha que aquele lugar é dele. Exatamente. Então eu tô no lugar certo. Então, de repente, se o paciente chega ali, aí ele olha pro lado e fala assim, ali tem a revista que eu tô acostumada a ver. Gente, ali tem o café que eu tomo, tem na minha casa esse café. A sensação de que, assim, o cérebro entende que aquilo é uma zona de conforto, é uma zona conhecida, né? Então ele chega ali, ele já entendeu que aquilo ali traz aconchego, né? Porque ele se sente num local onde traz essa paz, né? Porque o cérebro está sempre buscando rotina, está sempre buscando identificação, né? A gente que é do interior, Júlia, sofreu por muito tempo na cidade. Como você falou, quando a gente quer atingir um público premium, né, esse público ele sempre saiu de Campos para fazer as coisas no Rio, para fazer as coisas em Vitória, para fazer as coisas, porque talvez lá nesses locais eles conseguissem ver um certo atendimento ou um conforto que talvez não existisse aqui, né? E era verdade, né? Então hoje a gente tem essa visão mais globalizada, até mesmo a rede social foi importante para isso. Então, hoje o público premium, o cara, ele quer ir numa clínica e ele quer, como você falou, tomar o café que tem na casa dele. Ele quer sentar numa cadeira de design que ele vai ficar bem, ele vai ficar confortável, vai falar, essa cadeira eu teria na minha casa, né? E ele vai trazer para ele um momento de, vamos dizer assim, de relaxamento, de tirar um peso que ele está numa consulta médica, que ele vai entrar numa clínica e ali naquele momento ele se distrai, ele bate um papo com as nossas funcionárias e isso tudo vai criando um clima mais leve e existe, né, até um grupo grande de médicos cirurgiões plásticos, né, que focam nesse atendimento primário, né? Tem até uma expressão de um colega lá de Tocantins, se eu não me engano, que ele falou que é o Dream Day, né? O paciente é o Dream Day do paciente, ele tem que chegar ali e é o dia dos sonhos dele, ele tá ansioso. Vocês estão ali,
vocês estão posicionados nesse local. Exatamente. Então vocês, assim, o paciente que chega até você, eu acho que sua clínica também tem muito esse perfil, assim, né, pela sua esposa, pela especialidade dela de ser nutróloga também, infecto, né, mas, enfim, ela é tão especializada, vocês, assim, no belo, na saúde, no bem-estar, né, então, assim, quando a pessoa chega até você, ela tá ali, às vezes ela sonhou com aquilo. É o que você falou, ali aquele encontro com você, ela já pensou naquilo durante anos, aquilo tá na cabeça dela. E quando ela chega ali, é porque ela tá vivenciando uma transformação que vai acontecer, que ela já sonhou há muito tempo. Então aquele momento realmente é um momento para ela. É o momento dela. Chegou assim, cheguei, eu vou relaxar, vou ser bem atendida. E existe, né, às vezes a gente lida com essa sensação de persuasão como se fosse uma coisa ruim, mas não é a lei do mundo, né? Sim. E a reciprocidade é uma coisa que tá ali naquele ambiente de persuasão. Porque todas as vezes que você vai para um paciente e fala para ele assim, olha só, toma aqui esse whey protein, tipo assim, você tá dando a ele uma coisa que tem um valor alto, né? Mas você tá dando ali, então ele se sente assim, nossa, eu vou voltar lá, nossa, ele me deu, né? Me deu aquelas coisas todas. A sensação de que ele vai querer ter uma reciprocidade do que você fez com ele. Então, isso gera isso, né? Porque toda vez que a gente dá uma coisa, o nosso cérebro, ele tende a tentar ser recíproco. Então... E o paciente, assim, voltando um pouquinho para o assunto da cirurgia plástica, né? Então, quando você fala em cirurgia plástica, não é incomum você ter a palavra sonho junto. Então, é muito comum, você vai na minha página, abre lá alguma foto e vai estar lá meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho. Então, a gente lida com sonhos. Então isso tem que ser encantador, porque é o sonho da pessoa. E esse atendimento, ele vai ser individualizado de cada pessoa. E como você fala da trajetória, desde a chegada do paciente na clínica, a gente vai tentar conhecer o perfil dele para oferecer aquilo que ele vai estar mais assim feliz de receber. A chegada do paciente no ambiente hospitalar, no centro cirúrgico, que não tem muito como você mudar, que já é um ambiente, você tenta de algumas formas deixar esse paciente mais à vontade. Como? Me dá um exemplo aí, de repente, na prática. Então, às vezes alguém está querendo dar uma mudada, alguém que está escutando a gente, de repente está querendo falar assim, o que eu posso fazer? Porque, às vezes, ter uma clínica como a sua pode ainda estar muito distante para aquela pessoa que ainda está começando, né? Então, assim, uma forma, de repente, que eu tenho certeza que você já conseguiu encantar os seus pacientes, sim, mesmo antes de ter essa clínica maravilhosa, né? Então, porque foi uma construção. Exatamente. Então, quando você não tinha essa superestrutura linda com tudo isso, como que você já conseguia encantar os seus pacientes? Excelente pergunta, Júlio. Quando a gente chega na cidade, ninguém sabe quem é a gente. Eu fiz faculdade no Rio, eu fiquei muitos anos fora. Por mais que eu tenha voltado para fazer cirurgia geral aqui, eu vivi num meio cercado de emergência, cirurgia. Eu não conhecia nem todos os médicos, eu conhecia mais os cirurgiões, né? Então, quando eu cheguei, o meu foco foi fazer uma consulta diferenciada, uma conversa humanizada. Aquela consulta que o paciente ia falar, nossa, esse médico, ele me deu mais atenção do que qualquer médico que eu já fui na vida. Então essa é a primeira coisa, é a primeira dica, né, que eu tenho para dar. Assim, na verdade a gente só está disponibilizando um tempo. Exatamente. E que não precisa, às vezes as pessoas acham que tudo é muito difícil. É difícil, porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho como ter essa clínica. Mas o que você tem? Você tem seu tempo, você pode escutar, então, ou seja, já é um diferencial. Já é o diferencial. Nem tudo precisa ser investimento. Isso. Você pode fazer... Investir seu tempo. Investir o seu tempo. Isso, para mim, foi, eu acho que o maior diferencial da minha carreira. Foi ter essa visão desde o início e não perder essa visão até hoje. Então, até hoje eu atendo as pessoas da mesma forma, tá? E você me perguntou, me dá um exemplo de uma coisa simples que você faz, que você
vê que faz diferença na vida das pessoas. Por exemplo, no ambiente cirúrgico mesmo, que é aquele ambiente super frio, frio, né? Onde exatamente. a pessoa tá morrendo de medo ali, né? Então, chegou a hora. Era o sonho, agora é o medo. Exatamente. Aí você vê que muda o semblante da pessoa, né? Mas a gente consegue, de certa forma, amenizar. A gente vai no quarto antes, passa com o anestesista, conversa, acalma o paciente. Depois já vai fazer um papo mais relaxado, tentar tirar o paciente daquela tensão, perguntar qual é a música que esse paciente quer ouvir na hora que ele estiver relaxando para dormir. A música que acalma ele. Muitas vezes é um louvor, muitas vezes é um MPB, muitas vezes é outro tipo de música. Tem gente que é rock, tem gente que é... Ninguém nunca me perguntou isso, Isso olha. faz toda a diferença. E com coisas simples, mas são coisas humanas, que isso ninguém ensina, você é ou não é. Por isso que eu falei que não existe concorrência, existe a pessoa que está, de fato, voltada mais para o seu perfil de atendimento, para o outro perfil. Então, quem vai procurar fazer leilão, fazer preço, não é o perfil de paciente que eu tenho. Exatamente. Né? O paciente que eu tenho, ele quer ser bem atendido, ele quer ser carregado nos braços. E é muito isso do que a gente público-alvo, faz. né? Então eu acho que você já entendeu o seu público e é muito importante que a gente entenda o nosso público. Sim. Eu sei o público que eu lido. E aí, de repente, assim, né? Provavelmente você tem um público AA. Então eu aqui nas nossas unidades, as nossas unidades giram em torno de um público C e eu consigo atender até um público B. Mas se chega um paciente público A aqui, que às vezes chega, eu preciso de sair da minha rotina para eu conseguir atender. Então, ou seja, até para a gente poder entender, primeiro a gente precisa quem é o público que eu quero. Porque se chega um público diferente do que você você não vai conseguir atender ele bem. Então, você não pode chamar o público que você não quer. Então, você tem que entender, primeiro, qual é o público que eu quero. Definir o público, aí você vai entender o que esse público exige. Ele exige um tratamento, se é o público AA, um tratamento personalizado, diferente. Então você vai começar a ter ações específicas para atender o seu público. Exatamente. E não adianta você querer atender o seu público junto com outro público 2 classes abaixo. Então, por exemplo, você consegue atender um público AA e um A, mas você não consegue atender um B, muito menos um C. Porque não está no que você se propõe. Aí você vai ter que mudar o seu jeito para atender um paciente que não está no seu público. Eu vou ser sincero com você, Júlia, que eu não faço essa distinção de público. Creio eu que hoje a gente trabalha sim com o público B, com o público A, com o público AA. Mas eu acho que é assim, é claro que você percebe que um público às vezes entra na clínica hoje, ele já se sente meio fora do habitat, né? Como existe o outro público que se sente super em casa porque está ali, como a gente falou, se identificando com tudo que tem ali, né? Mas as pessoas gostam, por mais que talvez não tenham, não seja de uma classe AA, pode ser uma classe B, todo mundo gosta do que é bom, todo mundo gosta de ser bem atendido, né? E muitas vezes o público B, ele consegue ir e ele consegue se organizar, às vezes com mais tempo, mas ele vai, quando ele entende o potencial do profissional que ele está ali consultando ele vai fazer de tudo para conseguir realizar o sonho dele dentro dessa meta. Pode demorar mais, mas não é impossível. Isso eu vejo porque a gente mudou, né, de um consultório pequeno, né, uma sala bem pequena, uma recepção pequenininha, para uma clínica de um porte diferenciado. Porém, a gente trouxe o mesmo público praticamente, só que a gente vê hoje chegando um público que não chegava tanto lá. Né? Depois de um tempo, eu vou conversar de novo com você e vou te perguntar sobre isso. Isso que você está falando aí, eu entendo exatamente o que você está dizendo, mas existe uma coisa que quando a gente trabalha mais nesse perfil de gestão mesmo de empresa, a gente precisa de entender e montar a nossa empresa porque a gente não consegue abraçar um mundo porque as pessoas não vão conseguir se identificar, porque a gente cria pontos de identificação. Sim. Então, de repente, quando a gente quer trazer um público, eu digo também para um público acima. Por exemplo, eu atendo, as minhas clínicas são para atender público C, eu atendo um público B, mas quando chega um público A, me dá muito trabalho.
sai da minha rotina, dos meus processos. Sim. Eu não sou uma clínica para atender público A. Mas o que acontece? Esse público chega, mas não existe os pontos de conexão. Sim. Porque o negócio não foi feito para buscar esse ponto de conexão. Então, o que vai acontecer? Talvez vai chegar um público um pouco diferente lá, né? Que estava acostumado com outro ambiente, mas ele vai começar a se sentir aonde que eu me encaixo aqui? Mas essa cadeira é muito cara. Se eu sentar aqui, será que vai ser ruim para mim? Mas esse café, se eu tomar, será que paga? Mas é como isso? A pessoa chega ali e fica dura. Sim. Ela não tá à vontade. Porque aquele ambiente não foi feito para ela. Mas eu entendo perfeitamente você. Eu entendo que quando você lida com sonhos, e eu entendo também que tem aquela pessoa que vai juntar o dinheiro durante a vida e que é lindo, porque é o sonho dela, ela juntou, ela pegou aquele dinheirinho, foi guardando, e eu convivo com muitas meninas que trabalham comigo, que é exatamente isso. Junta o dinheiro, vai guardando, eu tô até inclusive com falei assim, não me paga meu 13º agora porque eu vou fazer uma cirurgia, sei lá quando. E eu acho uma graça, muito bonito. Porque imagina, quando chegar até você, olha só, foi um dinheiro guardado para encontrar com você ali naquele momento e tá fazendo esse procedimento com você, não pelo ambiente, mas por você. Exatamente. Né? É isso que eu acredito. Eu acredito, assim, que o ambiente, sim, pode acontecer isso tudo que você falou e acho até que vai acontecer de certa forma. Mas eu acho que mesmo acontecendo isso, vão ter pessoas que não vão estar procurando o ambiente, vão estar me procurando. Porque elas sabem, já entenderam, elas entenderam que aquele ambiente deixa elas desconfortáveis, mas ela tá buscando você. Sim. É porque ela quer fazer isso com você. Mesmo que aquele ambiente não seja o dela, ela vai ficar dura sentada ali na cadeira pensando isso tudo que eu tô falando pra você. Será que esse café paga? Se a cadeira vai sujar? Será que eu posso estar sentada aqui? Mas eu vou aguentar porque eu quero, porque eu sonhei, porque eu guardei o dinheiro, porque eu quero fazer com ele. E a função da concierge é tirar esse peso dela e deixar ela à vontade, né? Então a gente vai tentar fazer isso por mais do que a gente sabe que existe sim essa questão de público e tudo mais. Mas, como eu falei, eu não excluo o público. Eu tô aqui para atender todo mundo. Vai ajustando, né? É mais num sentido de negócio mesmo, sim, né? De perfil exatamente. de negócio. Perfil de negócio, trazer uma coisa diferente para a cidade, um outro conceito de clínica. Foi isso que isso que a gente está implementando e melhorando os processos para chegar, de fato, nesse lugar que a gente quer estar e aí sim inaugurar e fazer tudo. Né? Vai rodando e ajustando, né? Exatamente. Esse MVP, que esse mínimo produto viável, a gente bota ele para acontecer, sobe na bicicleta e vai trocando as peças durante o pedalar. Estamos nessa fase agora para em breve, se Deus quiser, ficar com tudo nos trinks. E falando de uma clínica, assim, em relação à tecnologia, você se considera uma pessoa, assim, tecnológico, né? Porque também, né, enfim, as coisas que você lida até para fazer na cirurgia também são coisas que dependem um pouco de tecnologia ou não. Como é que é? Profissionalmente, eu me considero porque eu sempre busquei a tecnologia no âmbito da medicina. Mas pessoalmente eu não me considero tanto, porque como a gente estava conversando antes aqui no bate-papo mais informal ainda, eu gosto ainda do papel e caneta, eu gosto de atender escrevendo, né? E essa é uma coisa que, infelizmente, eu tenho que mudar, né? Então, agora é um processo, na clínica é tudo digitalizado. Né? Nossa, então, isso é muito difícil para mim também. Eu também sou uma pessoa muito do papel. É um sofrimento. E aí eu morro de rir porque eu tô agora com um consultor exatamente para botar... Porque a tecnologia chegou e não tem como a gente não participar. Não tem como. E aí eu tenho meu caderno. Aí as meninas ficam falando assim... Um dia a gente vai botar fogo nesse caderno. Eu falei assim, por favor, larga meu caderno, bota suas coisas no computador. Me deixa do meu caderno, gente. Exatamente. E falando de gestão, de planilha, qual é a diferença? Dá para fazer planilha na mão, no papel? Dá. Mas você se submete a um erro muito mais fácil. Um programa, ele vai estar ali
E a vamos dizer, globalização vem pra administrando isso. e diminuindo os erros. Eu sinto muito isso, por exemplo. Eu sofro também com a minha falta de tecnologia, porque eu escrevo num caderno. Mas aí quando eu falo, gente, eu queria tanto saber daquilo, mas tá lá naquela unidade, mas eu tô aqui, como é que eu pego o caderno? Então, se tá tudo ali no computador, você consegue ter acesso àquela informação aonde você estiver, Sim. né? Então, isso também me atrapalha um pouco, mas eu tô na mesma fase que você. Eu falo assim, o pensamento é esse, a gente vai ter que mudar e caminhar. Exatamente. A gente não tem jeito, a gente vai ter que... Aí, hoje eu tô assim, eu escrevo no papel, aí depois eu vou lá e digito. Aí as meninas ficam do meu lado e falam assim, gente, pra quê? Essa doida... 2 trabalhos. Falei, gente, paciência comigo, por favor. Descreve o seu no computador, deixa eu escrever o meu no papel. Eu vou mudar com calma. Eu tô chegando lá. Questão de costume, né? A gente quer fazer as coisas, todo mundo quer otimizar o tempo, aí às vezes a gente trabalha melhor com papel e caneta para essa otimização, mas a gente tem que fazer essa mudança. Entender um dia que, a gente vai entender que tirar hoje dados você ter dados dos seus pacientes, né, que só com a informatização a gente consegue ter, é muito valioso. É valioso você entender através de dados, né, fica tudo mais simples, né, porque é o que a gente escuta, né, porque ninguém consegue fazer uma gestão sem dados. Então você precisa de entender para onde o seu consultório, os seus pacientes, o que eles mais gostam, por que não está dando certo, o que dá. E é só realmente você tendo esses dados desses pacientes, que pode ser feito à mão, mas enfim, num número total de pessoas fica muito difícil. Exatamente. Então a gente precisa de ter esses dados para avançar. Principalmente no tipo de negócio que a gente tem, que é uma clínica integrada. Então, os pacientes, eles circulam entre os médicos da clínica. Exatamente. Então, o paciente que chega para cirurgia plástica, para fazer uma cirurgia de contorno corporal. Hoje, a gente já implementou no nosso atendimento que o paciente que vem para contorno corporal, ele tem uma consulta com a nutróloga já incluída nesse valor da cirurgia, porque é uma coisa que vai melhorar muito o resultado. E eu já tive a experiência de oferecer aquilo como uma coisa à parte. E a grande maioria acaba não entendendo. Mas quando você torna aquilo uma etapa do paciente na clínica, aquilo vai valorizando. E o próprio paciente que veio, às vezes, da nutrologia e chega pra gente... Ele já é um paciente mais consciente. Você sistematizado, você já tem o acesso tudo ali que aquele paciente já fez na clínica. Então isso e até faz entender, toda a é um diferença. paciente que emagrece, engorda, aí você já vai falar ali, olha só, tô vendo aqui seu histórico, você tem... Então, ou seja, a gente pode fazer tudo isso aqui, mas se você, de repente, daqui a pouco tudo isso vai ficar perdido. Então, é essa consciência. E aí, imagina o paciente chegar e falar assim, nossa, ele me conhece, hein? Então, já dá a sensação de que ai, te adorei. Por quê? Você falou de mim. Sim. As pessoas, elas só querem escutar delas. Isso é verdade. Então, todo mundo ama que você tenha alguma informação. Se você chegar pra mim e falar assim, nossa, mas eu já vi aqui que você tem esse histórico assim, 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 assim. Aí a pessoa fala assim, ele me conhece, né? Então isso já gera essa conexão. Qualquer coisinha que possa humanizar a consulta, né? Você lembrar do nome do filho do paciente, você lembrar do acompanhante, da prima, aquilo que às vezes fala assim, nossa, como é que ele lembra disso? Faz tanto tempo que eu vim aqui. Tava lá no computador. Exatamente. Né? Então entra assim, às vezes, para muita gente isso é um pânico, né? Chega no seu consultório lá tudo arrumadinho, entra aquela criançada, vem aquela mãe trazendo 3 crianças. A primeira coisa que eu faço é brincar com as crianças. Pronto, ganhou a mãe. Eu já ganhei a mãe. Brincadeiras à parte, mas é isso que as pessoas buscam. Isso é a jornada do cliente. Um atendimento que seja voltado para elas. Né? Então, o paciente que vai lá, ele tem essa opção de rodar na clínica. Então, o paciente que vai em mim, eu posso já ali ver uma varize, alguma coisa assim, e falar, isso aqui te incomoda? Né? Não vou já sair indicando, isso aqui te incomoda? Assim, eu tô atrás de resolver isso há muito tempo. Olha, deixa eu te dar uma dica então. A gente tem uns colegas aqui que estão fazendo esse tratamento super moderno. Vem conversar. E os profissionais de saúde, você falando isso, às vezes os profissionais de saúde ainda têm muita crença de que eles não podem vender. Mas às vezes falam assim, mas é um tabu. É um tabu. Tipo, eu vou falar o preço, não. Não, essa parte do valor não é comigo. Tipo, é a coisa mais grave, como se todo profissional de saúde tivesse que fazer caridade. Sim. E eu encaro a venda, exatamente como você está falando,
como um jogo do ganha-ganha. Você tá ganhando um dinheiro e que é louvável, porque você se especializou. Gente, Mas você está oferecendo um e ganho para o ele paciente. tá entendendo que o dinheiro que ele tá te dando é mais valioso para ele estar fazendo aquele procedimento. Então ele tá feliz porque ele tá gastando aquele dinheiro, mas que o problema dele vai ser resolvido, e você tá feliz porque você tá ganhando dinheiro e você tá oferecendo um serviço. Então, Exatamente. gente, tá tudo bem você vender um serviço. Exatamente. Você tá isso. vendendo o que você é bom e você tá dando a oportunidade da pessoa consumir uma coisa que vai fazer bem pra ela. Então, por que não você poder dizer pra ela, fala assim, olha só, eu tô vendo que você tem essa varize. Então, aqui a gente tem um profissional que é maravilhoso. Às vezes ela só tava esperando isso. Isso. Ela só tava esperando ter uma indicação, ou parar um pouco, ou a facilidade de estar num único ambiente resolvendo tudo que Isso ela é tem. tão importante, Júlia, que a gente se depara em várias situações. Por exemplo, essa semana mesmo, foi uma paciente minha lá para revisão, e aí na recepção, através da secretária, marcando uma toxina botulínica para outro paciente, que ela foi ver que eu também faço botox, e ela ficou indignada porque tinha feito botox com outra pessoa, entende? Então, às vezes, se a gente não fala o que a gente faz, se a gente as pessoas não não sabem. as pessoas não sabem, né? Existe outra paciente essa semana foi lá e me perguntou, doutor, você conhece um médico que faz cirurgia íntima? Eu conheço, tá sentado aqui na sua No frente. caso eu. E ela, você faz. Por quê? A gente acaba falando tanto de contorno corporal, de lipo HD, de lipoabdominoplastia, que às vezes as pessoas esquecem que a gente é tão capacitado para outras coisas. Se a gente não ficar falando as pessoas não sabem. E às vezes elas querem resolver um problema, Exatamente. elas não sabem como, porque não existe essa comunicação de você oferecer o seu serviço e ela ter a possibilidade de comprar, porque às vezes ela tá querendo comprar. É claro que tem um jeito para você oferecer, né? Não vai ser, olha, tá feio isso aqui, você tem que fazer isso. Não vai ser deselegante, né? Você tem que mostrar aquilo que você falou, que é o jogo do ganha-ganha. Se para ele faz sentido, você tem a oferecer. Então tá bem para todo mundo. Tá ótimo, né? Você tá fazendo uma coisa que faz bem para mim e eu tô super feliz de poder estar gastando meu dinheiro com isso, porque é o que eu quero para mim, né? Então eu acho que nós profissionais de saúde a gente tem que perder um pouco isso, né? De que falar de vender não pode, né? Porque parece que é um sacerdócio, né? Então as pessoas vão investir em tudo, como a gente investe em curso, em especialização. Enfim, vai ter um momento que você vai fazer trabalhos gratuitos, que eu tenho certeza que você faz, vai ter um momento que você vai conseguir fazer alguma coisa para alguém que está precisando, dentro da sua profissão também, lógico, mas você vive disso, né? Exatamente. É o seu trabalho, né? Então eu acho que as pessoas precisam de entender e levar isso com mais naturalidade na área da saúde, né? Isso foi também para mim difícil, né? Chegar a conseguir oferecer mais as coisas, né? Então, quando a gente sai de um lugar com pouca estrutura, onde o médico é a figura central da coisa, que você, de certa forma, é um pouco secretário, um pouco médico, é a pessoa que passa o orçamento, é a pessoa... Você aprende. E você vê que as coisas não podem ser não profissionais, né? Porque a gente, como médico, que não é gestor, o paciente chega e ele fala com a gente não consegue, a gente vai dando desconto, a gente é mole, a gente não sabe vender, entendeu? Então é uma função que eu preciso sair dessa função. Eu preciso delegar isso para outra pessoa, porque isso aí não é uma coisa que eu faço bem. Olha, gente, se pedir um descontinho ele dá, tá vendo, né? Então a gente é mole, então é uma coisa que não tem que ficar comigo. Isso, você já entendeu que essa parte não tá boa pra você. Exatamente, a gente tem que ter essas percepções para ir soltando. Então, e também eu penso que a gente tem que ficar só com um lado bom, um encantamento. Deixa essa parte financeira com outra pessoa. Vai conversar com a minha gerente. Isso. Que aí ela vai resolve dizer e vai dizer a melhor forma para tudo isso acontecer. É isso aí. Adorei a nossa conversa. Eu tenho que liberar ele, porque tá cheio de mulher, de homem, de um monte de gente querendo se cuidar, né? A agenda dele, graças a Deus, tá muito cheia, né? Por causa de um bom trabalho, por causa de tudo isso que a gente conversou.
Parabéns pelo profissional que você está se tornando, né? Obrigado. Porque eu acho que a gente está sempre evoluindo, Sempre, isso você sempre mostra em de forma construção. clara, né? Que já se colocou num ambiente favorável, depois começou a vir para um outro ambiente, colocando a cultura que você aprendeu nesses outros ambientes, né? Veio trazendo isso, veio construindo tijolinho a tijolinho, né? E agora já está dando um outro passo, que é de poder estar montando uma clínica multidisciplinar no que você acredita, tentando entender que o paciente ele tem que ser cuidado como um todo, né? Oferecer um serviço mais premium, onde você entende que em outros lugares tem, por que não na sua cidade ter também? Eu também penso muito assim, por que as pessoas precisam de sair daqui para fazer em outro lugar se a gente tem tantos bons profissionais aqui dentro? Pelo contrário, a né? gente quer buscar pacientes de outros locais para vir para cá. Isso, que se torne um centro de referência. Exatamente, né? que a gente consiga, a cidade consiga evoluir, o aeroporto consiga evoluir, para a gente não ser mais um médico regional, isso é um médico nacional. Hoje a gente atende consulta online de São Paulo, fora do país. Então já veio paciente da Suíça, da Austrália, dos Estados Unidos. Então, isso porque a gente está em campus é muito difícil. No Rio, hoje, eu vejo colegas que trabalham mais com público de fora do país até. Já tem todo um concierge, toda uma recepção para paciente desde o aeroporto, hotel. Eu estava lendo sobre isso, como que o Brasil se tornou, né, na verdade, um polo, exatamente, um turismo voltado para cirurgias plásticas, por vocês serem profissionais tão gabaritados, né? Perante o mundo, vocês estão tão referência que hoje o Brasil vive de um turismo voltado para a cirurgia plástica. E quando a gente se apresenta na rede social e o paciente começa a ter esse discernimento, ele vê, nossa, esse cara está lá em Campos, mas ele é muito bom, eu vou lá buscar esse procedimento aí. E vem. Né? Então, a gente está querendo fazer o caminho inverso, que as pessoas não saiam daqui, pelo contrário, que as pessoas venham aqui. Exatamente. Parabéns. Obrigado. Como que as pessoas te acham nas redes sociais para poder ver tudo que isso que você faz? E eu tenho visto que agora você está começando também a dar umas dicas, falando de algumas coisas, falando de alguns procedimentos também. Porque também é uma construção, né? Eu acho que não é simples para todo mundo. Às vezes as pessoas, é só abrir uma câmera e começar a falar. Gente, é difícil pra mim, é difícil pra ele. Às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente acabou de trabalhar e tem que ir lá dedicar um tempo. Essa rede social, né, que a gente vai, acaba sendo um outro trabalho, né? Porque é muita produção de conteúdo ali exatamente porque a gente quer tirar as dúvidas das pessoas, ajudar, né? Mostrar o nosso trabalho também. Então, é muito valoroso tudo isso que você tem feito, como que você tem ajudado outras pessoas, né? Tirando as dúvidas, exatamente pessoas que nunca poderiam estar sentadas de frente com você numa consulta, conseguem tirar dúvidas ali com você, né? Você fica disponível, né? Ali para tanta gente, né? E isso é muito bom. Parabéns por esse posicionamento que você tá. E como que as pessoas podem te achar nas redes sociais? A gente tem o Instagram da clínica, que é o @clínicacintro, e Cintro é com S, YMTRO, né? Que é a junção de sim, ele quer dizer na palavra um conjunto, né? Com simetria, né? Que a gente trabalha com beleza, e metro de medida certa. Então é uma clínica integrada onde a gente consegue juntar tudo num lugar só, fazendo com simetria, na medida certa, tentando levar esse atendimento diferenciado para as pessoas. Então vocês podem acompanhar a clínica nesse Instagram e podem me acompanhar também no @doutor.crisanto_plástica. E o Crisanto é difícil, hein? É difícil, gente. Vai ser um prazer ter vocês por lá. Olha, e sigam, porque o conteúdo é muito bom. A clínica tá linda e ele responde todo mundo lá. Às vezes alguma dúvida, alguma coisa que ficou aqui no nosso bate-papo, pode ir lá que ele vai esclarecer tudo para vocês. Adorei. Sim, muito obrigado pelo convite. Amei conversar com você. Eu também. Foi show de bola. Muito bom. Tchau, tchau, galera. Até o próximo episódio.